Esta é uma oração específica, direcionada ao menino Jesus de Praga, que tem blindado pessoas contra dívidas, perdas e escassez de forma quase inacreditável. Tem gente que acredita que dinheiro é só questão de matemática, que basta cortar gastos e fazer planilha. Mas e quando tudo isso falha? Quando o dinheiro some, o coração aperta e parece que tem algo invisível impedindo sua vida de andar. A verdade é que o problema nem sempre está na conta. Às vezes, está na dimensão espiritual. Essa oração não é mágica, ela é escudo. Gente simples, de lugares improváveis, tem experimentado milagres financeiros reais depois de rezar com fé. E o mais surpreendente é que os testemunhos sempre começam assim. Eu não acreditava muito, mas resolvi tentar. E quando tentam, algo muda. Isso pode parecer polêmico para alguns, mas você vai entender por que, depois de fazer essa oração, nada vai te atingir como antes. Nem dívidas, nem sustos no cartão, nem aquele aperto no fim do mês. Hoje você vai aprender essa oração, entender o porquê dela funcionar e o que fazer para não ser mais vítima da vida financeira instável. Prepare o coração, porque o que você vai receber aqui pode ser o início de uma nova fase. E ela começa com fé, vela acesa e uma frase que move o céu. Menino Jesus, eu confio e espero em ti. Sabe aquele momento em que a pessoa olha para a carteira e o silêncio que escuta é quase um grito? O fim do mês virou um campo de batalha. Conta vence na terça, aluguel no sábado e o salário, bom, ele já foi embora antes de chegar. Nessa hora, o coração se aperta, o pensamento acelera e uma pergunta ecoa. Será que Deus me esqueceu? Mas é exatamente aqui que começa algo poderoso. Quando a alma se dobra, mesmo cansada, e procura socorro não em soluções humanas, mas no sobrenatural. A experiência de quem recorre ao menino Jesus de Praga nessas horas não é só sobre pedir ajuda, é sobre encontrar descanso. Uma senhora de Minas, por exemplo, me contou que estava prestes a perder o pequeno salão de beleza dela. Um amigo recomendou a devoção ao menino Jesus. Ela achou estranho no começo, mas mesmo sem entender, ela fez a oração todos os dias por 9 dias, com fé de criança. No 8º dia, uma cliente antiga voltou e trouxe outras 5 com ela. Isso não é acaso, isso é resposta. Existe um tipo de oração que não vem da boca, mas do desespero limpo do coração. Quando o coração grita mais alto que qualquer palavra decorada, o céu escuta de verdade. E nesse grito silencioso, o menino Jesus se apresenta como protetor, não de forma genérica, mas como alguém que cuida até dos centavos esquecidos na bolsa. Essa fé inocente e profunda tem um efeito curioso. Ela não resolve tudo de imediato, mas coloca um escudo invisível ao nosso redor. E é sobre esse escudo que o próximo passo vai revelar um segredo que muita gente não conhece. Pouca gente sabe, mas a história do menino Jesus de Praga não começa em Praga. Na verdade, a imagem veio da Espanha, levada por uma nobre que dizia ter recebido inúmeros milagres depois de colocá-la no quarto de oração. Anos depois, ela presenteou os carmelitas na antiga Tchecoslováquia. E foi ali, entre guerras e fome, que a devoção floresceu. O povo simples e quebrado da época viu o impossível acontecer. Curas, provisões, paz em meio ao caos. Tudo depois de uma oração feita com fé diante daquela imagem tão pequena, mas tão cheia de glória. E o mais bonito disso tudo é que o menino Jesus segura na mão esquerda o globo do mundo, como quem diz, tá tudo aqui, eu governo. Já na mão direita, ele estende a bênção. Isso não é só simbólico, né? É espiritual. É uma resposta silenciosa para quem acha que o mundo está fora de controle. E aqui está um segredo. Muitos relatam que ao rezar diante dessa imagem com fé verdadeira, algo muda dentro e fora.
como o caso de um motorista de aplicativo do Recife que estava sendo ameaçado de despejo. No último dia da novena, recebeu uma ligação de um primo que ele nem falava mais, oferecendo ajuda. Coincidência ou providência? A imagem é pequena, mas o impacto dela é gigantesco quando se reza com fé. E aqui vai uma dica prática para quem quer se conectar com essa energia. Imprima a imagem do menino Jesus de Praga. Coloque em um local visível da sua casa e toda vez que passar por ela, diga em voz alta: Menino Jesus, eu confio e espero em ti. Esse simples gesto, repetido diariamente, abre espaço para que o divino comece a agir nos detalhes. E por falar em detalhes, tem uma oração que, quando feita com essa fé, provoca uma blindagem invisível contra ataques financeiros e espirituais. Existe uma oração que não é só uma sequência de palavras bonitas, é um clamor direto ao menino Jesus de Praga, que atravessa o espiritual e reverbera no material. Quem reza com fé sente na pele. É como se uma armadura invisível fosse colocada ao redor da sua vida. Não é exagero, é o que muitos testemunham. Uma senhora do interior do Pará contou que, ao fazer essa oração por 7 dias seguidos, viu sua aposentadoria atrasada ser liberada, sem explicação lógica. A oração é essa: Menino Jesus, eu recorro a vós e vos peço pela intercessão de vossa Santíssima Mãe. Assisti-me nesta necessidade, porque creio firmemente que vossa divindade me pode socorrer. E tem um detalhe que muita gente ignora. A oração deve ser feita com uma confiança que beira a ousadia. Não é rezar duvidando, é rezar como quem já recebeu. O menino Jesus se move quando a fé é limpa, simples, sem manipulação. É como uma criança que pede ao pai acreditando que ele já está preparando a resposta. Por isso, quem reza deve fazer com o coração inteiro. Coloque o nome da dívida, a empresa, o banco, o valor, detalhe tudo. E diga com fé: Menino Jesus, eu confio e espero em ti. Faça isso por 9 dias. E ao final, ofereça um agradecimento mesmo antes da resposta. Aliás, agora é o momento ideal para quem sente no coração. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e comenta aqui embaixo de onde você está rezando conosco. Essa corrente de fé não tem distância. A oração pode sair do Acre e alcançar um milagre no Rio Grande do Sul. E essa oração, feita em comunidade, cria uma atmosfera de proteção real. Quem reza assim, começa a perceber que portas fechadas começam a ranger e algumas até arrebentam. Mas ainda tem um passo pouco comentado, um gesto simples que potencializa tudo isso. Pouca coisa é tão simbólica e poderosa quanto acender uma vela durante a oração. A chama não é só decoração, ela representa a fé viva, acesa, pulsando diante do céu. Quando alguém oferece uma vela ao menino Jesus de Praga, está dizendo: aqui está minha intenção, minha esperança, minha urgência. Não precisa ser uma vela grande ou cara. Uma simples vela branca, colocada com reverência, já cria um espaço sagrado. Ali, diante daquela luz, a oração ganha corpo e a alma sente que não está mais sozinha no escuro. Teve um caso muito especial de uma moça de São Paulo que trabalhava como diarista. Ela ganhava por dia, mas os bicos começaram a sumir. Um dia, ela viu um vídeo como esse e decidiu acender uma vela para o menino Jesus, pedindo ajuda para pagar a conta de luz. No 4º dia da novena, uma mulher que ela havia limpado a casa meses antes entrou em contato oferecendo trabalho fixo, com carteira assinada. Ela chorou na cozinha. A vela ainda estava acesa. Foi o sinal que ela pediu. Foi o socorro que ela precisava. Essa prática de acender a vela pode ser feita todos os dias da novena. E mais, ao acender, fale em voz alta o que você está pedindo. Seja específico. Fale o nome da dívida, o valor, o nome da pessoa que precisa ser tocada. Não tenha medo.
O menino Jesus entende detalhes, e cada chama acesa é uma maneira de iluminar o que estava nas sombras. Agora, se a vela é o gesto externo, existe algo interno que move o milagre com ainda mais força. E quase ninguém fala sobre isso. Tem gente que reza, mas o coração continua duvidando. Reza com a boca e cancela com o pensamento. E é aqui que está o segredo que diferencia quem vive o milagre de quem só espera por ele. O menino Jesus de Praga responde a uma fé que não negocia com o medo. É como construir uma ponte sobre um abismo. A pessoa começa sem ver o chão, mas continua caminhando. Essa confiança inabalável é que atrai o céu para intervir. Não é sobre ter garantia, é sobre confiar mesmo sem ver. É aí que o milagre floresce. Imagine um agricultor que planta sementes, mas todo dia cava a terra para ver se estão brotando. Elas nunca vão crescer assim. A fé funciona igual. Depois que você entrega sua causa ao menino Jesus, continue sua vida como quem já tem a resposta no caminho. A pessoa que confia de verdade se comporta como quem já foi atendida. Ela agradece antes, louva antes, celebra antes. A própria vibração dela começa a transformar as circunstâncias. Isso não é ilusão, é princípio espiritual. Agora, se você chegou até aqui e está sentindo algo diferente dentro de você, isso não é acaso. É o Espírito Santo soprando no seu coração, dizendo: essa é a hora de confiar de verdade. E quer uma dica prática? Durante a novena, repita todos os dias: Menino Jesus, eu confio, espero e agradeço por tudo que já está vindo ao meu encontro. Repita isso como quem respira fé, porque quando a confiança se torna um estilo de vida, o inesperado começa a acontecer. E quando isso acontece, tem um passo final que sela tudo o que foi plantado. Quando a graça chega, muita gente comemora em silêncio, mas se esquece de algo essencial: agradecer. O menino Jesus de Praga não precisa de presentes, mas ele honra corações gratos. E tem algo profundo que acontece quando alguém, após receber um milagre financeiro, volta para dizer: obrigado, menino Jesus, foi o Senhor. Esse tipo de gratidão gera um ciclo. É como quem planta de novo no mesmo solo fértil. Por isso, quando a bênção vier, não engaveta o milagre. Testemunhe, compartilhe, torne público o que foi privado entre você e Deus. Aproveita esse momento e se inscreve aqui no canal. Isso é mais do que um clique. É uma forma de caminhar junto conosco em oração. Todos os dias, nós apresentamos diante do menino Jesus de Praga os nomes e os pedidos de cada pessoa que comenta aqui. Por isso, escreve aí nos comentários: qual graça você está buscando? Qual pedido você quer colocar aos pés do menino Jesus? Pode ser por você, por alguém da sua família, ou por uma situação financeira que esteja te angustiando. Nós lemos tudo com carinho e incluímos cada intenção nas orações do dia. A corrente de fé é real. E quando a gente se une, o céu se move. Lembra da diarista que recebeu o emprego com carteira assinada? Depois que a situação se estabilizou, ela fez questão de mandar uma foto da vela acesa e escreveu: foi ele. Ela me autorizou a compartilhar. E esse testemunho tocou outras vidas, outras casas, outras dívidas. A fé compartilhada se multiplica. Por isso, não se acanhe. Se você receber uma resposta, volte aqui e comente. Pode ser simples: fui atendido. Isso já alimenta a fé de quem ainda está esperando. Esse canal é mais que um lugar de vídeos, é um espaço de intercessão viva. E se puder, faça uma pequena oferta em nome da sua vitória. Pode ser 1 quilo de alimento doado a alguém, uma ajuda a uma família que esteja passando necessidade, ou até uma doação à igreja. A oferta sela o ciclo do milagre. Ela diz: eu recebi e agora sou canal de bênção também.
É a forma mais bonita de honrar o céu e manter as portas abertas. Porque quem é grato prepara o terreno para viver ainda mais. E é aí que a verdadeira transformação acontece, na fé, no testemunho, na prática. Mas antes de tudo isso, tem uma frase que precisa ser dita e pode mudar absolutamente tudo. Se você sentiu algo durante esse vídeo, não ignore. Pode ser a resposta que você vem pedindo há tempos. Agora que você conhece essa oração poderosa ao menino Jesus de Praga, a pergunta que fica é: você vai praticar ou vai deixar para depois e continuar carregando o peso sozinho? A fé só funciona quando vira atitude. E a atitude aqui é simples. Acenda a vela, faça a novena, declare com confiança e prepare-se para testemunhar. Você já pensou que a única coisa entre você e o milagre pode ser o sim, que ainda não saiu da sua boca? Quantas bênçãos estão paradas só esperando você se mover? Dá tempo de mudar a história, mas precisa começar agora. E quando a resposta chegar, não guarda só para você. Compartilha, testemunha, semeia na vida de alguém. Se esse conteúdo falou com você, se inscreve aqui no canal agora, ativa o sininho e comenta aqui embaixo de onde você está falando e por quem você está rezando hoje. Vamos formar uma corrente de fé real, viva, que transforma. Porque quando um se levanta em oração, muitos são levantados junto. Que o menino Jesus te abençoe poderosamente.